Olá, hoje é 30 de março e este é o Senado Notícias. Os senadores vão votar hoje o projeto que estimula as empresas a auxiliar o sistema público de saúde na disponibilização de leitos de UTI. A sessão está marcada para as 4 horas da tarde. O agravamento da pandemia no Brasil trouxe outro drama para milhares de pessoas infectadas e seus familiares: a falta de leitos para um tratamento intensivo contra a Covid-19. Muitas pessoas têm morrido nos hospitais sem sequer conseguir uma vaga na UTI. Um projeto do Senado incentiva empresas a contratarem leitos clínicos de UTI da rede privada de saúde em favor do SUS para atender pacientes com Covid-19. É realmente uma medida interessante porque ela cria uma lógica econômica importante para incentivar as pessoas físicas e jurídicas, ou seja, a sociedade civil, a contribuir para o oferecimento de uma maior quantidade de leitos de UTI para pessoas infectadas em estágio avançado de infecção da Covid-19. Os valores gastos com a contratação poderão ser deduzidos do Imposto de Renda de 2021 pelas empresas que declaram o imposto na modalidade lucro real. Pelo texto, o programa existirá enquanto durar a emergência de saúde pública decorrente da pandemia e dependerá de regulamentação do Poder Executivo. O Executivo é quem também vai estimar o total de renúncia fiscal e acomodar a despesa na lei orçamentária deste ano, mas o relator do projeto na Câmara dos Deputados já inseriu no texto um limite de 2,5 bilhões de reais. Também está na pauta do plenário o projeto que prorroga o auxílio emergencial para o setor da cultura, a chamada Lei Aldir Blanc. O setor é um dos que mais sofre com a perda de renda na pandemia. A Lei Aldir Blanc contemplou no ano passado cerca de 700 mil trabalhadores do setor cultural. 3 bilhões de reais foram destinados ao segmento como uma renda emergencial mensal que contribuiu para a manutenção de espaços culturais, editais e chamadas públicas. A Vitória é uma dessas brasileiras que recebeu a ajuda do governo. Eu recorri num momento de extrema necessidade e sei que tantos outros profissionais, amigos e colegas da área da cultura também. É um projeto que se faz necessário, muito, muito, muito importante para o momento até agora em que a gente está vivendo. Eu peço encarecidamente a permanência desse projeto, porque uma vez que me auxiliou, sei que vai continuar auxiliando tantas outras pessoas da área da cultura que precisam. O projeto do senador Wellington Fagundes prolonga os efeitos da Lei Aldir Blanc. Porque nós temos que proporcionar com que os nossos artistas tenham espaço de trabalho, mas, acima de tudo, atenção, principalmente aqueles menos favorecidos. Até por causa da pandemia, muitos deles que fizeram os seus projetos não conseguiram nem executar esses projetos em função dos ambientes estarem fechados e dificultar muito o seu trabalho. A classe artística foi uma das mais prejudicadas nesse momento difícil em que o mundo está vivendo, né? Podemos imaginar que saímos de 20, 30 shows por mês para nenhum, né? No começo da pandemia, nos primeiros meses da pandemia, nós ainda fazíamos lives e essas lives nos ajudavam a segurar, né, um pouco os nossos orçamentos e a nossa equipe e podendo fazer todo mundo trabalhar. Qualquer medida que garanta a nossa classe, a dos artistas, condições de não arriscar a sua integridade e da sua família em busca do seu ganha-pão, mesmo com as restrições do valor ofertado, a alta da inflação, é um ato de humanidade. A proposta dá a estados e municípios mais tempo para a alocação dos recursos em projetos culturais já aprovados. Os beneficiários deveriam prestar contas em até 120 dias depois do recebimento da última parcela do subsídio. Pelo texto, esses prazos ficam prorrogados automaticamente por 2 anos. O Brasil é um país imenso, continental e que precisa, acima de tudo, nesse momento, de um pouco de alegria. E são os nossos artistas, aqueles da área cultural, que traz o conforto, seja com um quadro, seja com uma peça, seja de qualquer forma. Nós temos que valorizar a nossa classe. Depois do alívio com a edição da medida provisória que prorroga os prazos para cancelamento de eventos no setor de turismo e cultura, agora eles querem a criação de um programa emergencial para o setor de eventos.
A proposta já aprovada na Câmara está na pauta de hoje no plenário. Bruno Sartório é um dos sócios de uma empresa que organiza eventos em Brasília, responsável por alguns dos maiores festivais da cidade. Atividades atingidas em cheio pela pandemia. Nós éramos 130 funcionários, tivemos que desligar 120, hoje a empresa está com 10 funcionários para se manter viva. Após um ano de atividades paralisadas, você tem cerca de 1/3 das empresas já em estado falimentar, né, de paralisação das atividades, o que daria cerca de 24 mil empresas. A gente enfrenta também aí uma grande quantidade de demissões, na nossa perspectiva aí cerca de 450 mil demissões. O setor de eventos foi um dos mais afetados desde o início da pandemia, mas está longe de ser o único. O turismo também teve perdas. Só na hotelaria foram mais de 10 mil desempregados em um ano, desde março de 2020. Estimamos que só na área de eventos, principalmente a hotelaria dedicada a eventos, pode perder ou deixar de faturar algumas dezenas de bilhões de reais, e isso vai afetar, consequentemente, mais de 10 mil postos de trabalho envolvendo esses setores que mexem com eventos. Por todas essas dificuldades, os dois setores comemoram a medida provisória do governo que prorroga os prazos para cancelamento e remarcação de eventos nos setores de turismo e cultura. Com isso, o consumidor que optar pelo reembolso de um serviço ou evento adiado ou cancelado até 31 de dezembro de 2021 poderá receber o valor até 31 de dezembro do ano que vem. O consumidor terá o mesmo prazo se optar por remarcar, ao invés de pedir o dinheiro de volta. Se a empresa não conseguir remarcar o evento, terá que devolver o valor também até 31 de dezembro de 2022. A regra vale para shows, espetáculos musicais e teatrais, rodeios, pacotes turísticos, sessões de cinema, palestras e conferências. Também beneficia artistas, palestrantes e outros profissionais que não precisam devolver imediatamente os cachês recebidos por eventos adiados na pandemia, mas devem remarcar o serviço até dezembro de 2022 ou restituir o valor corrigido pela inflação. Medida provisória, portanto, bastante oportuna, defende consumidores, promotores de evento e fornecedores, dando segurança jurídica à cadeia e possibilitando que todos os serviços que tenham sido reservados e comprados possam ser utilizados no futuro. É um alento para o setor de eventos, principalmente, mas também para hotéis e restaurantes que fizeram vinculações ou créditos atrelados a determinadas datas com depósitos antecipados para garantir espaço para clientes desejosos de estabelecer os seus eventos em datas específicas. Na prática, a medida provisória estende por todo o ano de 2021 os efeitos da Lei 14.046, criada para aliviar os setores de cultura e turismo dos impactos da pandemia. Trouxe mais ferramentas para que nós pudéssemos enxergar um futuro um pouco melhor. O turismo tem sido duramente afetado durante toda esta pandemia. É importante que o setor sobreviva. A medida já está em vigor, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias, para não perder a validade. Enquanto isso, os setores torcem pela aprovação do projeto que cria o Programa Emergencial do Setor de Eventos, o PERSE. Ele já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está pronto para votação no Senado. A proposta parcela débitos de impostos das empresas de eventos e turismo, além de outras medidas para compensar a perda de receitas com a pandemia. Todos os esforços à aprovação do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, que tem como norte manter as empresas vivas, para que assim que elas possam voltar a operar, elas estejam em condições de operar. Fica aqui um apelo para que esse PERSE seja aprovado. Temos outras medidas importantes para o setor. Continuamos trabalhando forte e acreditamos que a retomada virá em breve. O Congresso está debruçando sobre essa questão para dar resposta, porque também esse setor é muito importante e não só com os eventos artísticos, com os eventos culturais, qualquer tipo de evento, porque mexe com a sociedade,
mas como também o problema do funcionamento econômico desse setor. O plenário do Senado também vai analisar nesta tarde a medida provisória que beneficia os consumidores do Amapá, atingidos pelo apagão do estado no mês de novembro. 3 de novembro de 2020, após uma forte chuva, uma explosão gerou um incêndio em uma subestação de energia em Macapá. A consequência foi o apagão em todo o estado, considerado um dos maiores blackouts do Brasil. 2 transformadores foram atingidos. O terceiro, que seria o reserva, estava fora de operação. 13 das 16 cidades do Amapá ficaram no escuro por 2 dias seguidos e em rodízio de fornecimento de energia por mais 22 dias. Isso afetou o abastecimento de água, a compra e armazenamento de alimentos, os serviços de telefonia, internet, entre outros. Quase 90% da população foi atingida. Uma fase muito delicada de convulsão social. As pessoas perderam a sua produção, os produtores, os pescadores, enfim, todos os comerciantes foram abalados porque não tinham geradores suficientes para atender a comunidade. Então, é um prejuízo incalculável e, naturalmente, todos estão sofrendo ainda os efeitos daquele apagão. Porque você tinha comerciantes que tinham produtos na prateleira, que se perderam sem ele ter a condição de vender, de comercializar seus produtos, e esse prejuízo ficou para essas pessoas. Em novembro, o presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória que isentou consumidores dos municípios atingidos do pagamento da conta de luz no período de 26 de outubro a 24 de novembro. O governo federal disponibilizou 80 milhões à Companhia de Eletricidade do Amapá para compensar o benefício. Na Câmara dos Deputados foi feita uma modificação no texto para permitir que a isenção se prorrogue por mais 3 meses para consumidores de baixa renda e consumidores residenciais e rurais cujo consumo médio mensal for de até 280 kW. Eu basicamente vou apresentar no meu relatório o texto aprovado na Câmara dos Deputados, porque esse texto contempla a gente com essas perfeições que foram feitas no texto, que é pegar o saldo remanescente da medida provisória, algo em torno de 25, 26 milhões de reais, quitar o pagamento de novembro, e a partir do momento da sanção presidencial do PLV, que vai se transformar em lei, a gente ter esse saldo para cobrir por mais 3 meses a conta de energia elétrica dos consumidores de baixa renda, tanto da cidade quanto do campo. Energia rural também será contemplado. A gente está calculando, pelos números que foram dados para a gente pela companhia e pelas informações também da equipe técnica do Senado e da Câmara, que isso pode atingir positivamente algo em torno de 110 mil famílias no Amapá. Esse é um procedimento executado unicamente pela CEA e o consumidor vai receber sua conta de energia com um crédito disponível na sua fatura. E, eventualmente, se a fatura dele for menor do que esse crédito, ele vai guardar ainda um saldo. E se for maior, ele vai ter ali um resíduo de conta a pagar. Em sua primeira audiência pública com os senadores, o novo ministro da Saúde defendeu, na tarde de ontem, não só a vacinação contra o coronavírus, mas também o uso de máscaras e o distanciamento social. O ministro Marcelo Queiroga participou de reunião remota da Comissão Temporária de Acompanhamento das Medidas contra a Covid-19 e anunciou uma reformulação de emergência no Ministério da Saúde. Vamos criar uma secretaria, os senhores estão vendo aqui atrás, Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19. O objetivo dessa secretaria é justamente concentrar todos os esforços do Ministério da Saúde na área especializada da pandemia da Covid-19 e a estrutura do Ministério continuar trabalhando forte em toda a agenda que há dentro da saúde brasileira. E nós já nos comprometemos com uma meta, já na primeira manifestação que eu fiz à imprensa, de de atingir a 1 milhão de vacinados por dia. Essa meta já está praticamente atingida, já superamos mais de 900 mil indivíduos imunizados por dia. Nós temos 37 mil salas de vacina no nosso país e o teto da nossa capacidade vacinal, considerando o horário de funcionamento regular dessas salas, é de 2 milhões e 400 mil brasileiros vacinados dia.
Sobre a falta de oxigênio para pacientes internados, o ministro disse que o problema não é só a produção, mas também o transporte dos cilindros. Ele propôs uso racional do oxigênio. Protocolos assistenciais que, entre outras coisas, racionalizem o uso de oxigênio. Todos sabemos que muitas pessoas chegam aos hospitais e aí, às vezes, a primeira providência é colocar o oxigênio nasal em quem não precisa de oxigênio. Então, vamos tentar economizar, vamos fazer uma grande campanha junto aos profissionais de saúde para o uso racional do oxigênio. O relator da comissão, senador Wellington Fagundes, perguntou sobre as mudanças de rumo no Ministério com a nova gestão. O que muda a ação do Ministério da Saúde com a sua chegada? Que erros foram cometidos e como Vossa Excelência planeja evitar que se repitam? Em pouco tempo, né, hoje eu completo 7 dias aqui no Ministério, é possível já perceber que há mudanças. Uma delas é o uso de máscaras. Aqui no Ministério da Saúde, minha primeira providência foi editar uma portaria impondo o uso de máscaras para todos os funcionários. O segundo ponto foi um diálogo maior com a sociedade civil brasileira. Outros senadores também questionaram o ministro. Eu tenho acompanhado algumas cidades brasileiras, como Araraquara, no estado de São Paulo, onde a prefeitura tomou várias medidas e conseguiu realmente, mesmo com pouca vacina, através de isolamento social, que é uma medida que o senhor também preconiza, através do uso de máscara, que é uma medida que também o senhor preconiza, ela conseguiu reduzir a 0 o número de mortes por alguns dias. Nós conhecemos, sim, o exemplo de Araraquara. Essas medidas de restrições mais fortes, elas, quando aplicadas, têm que ser a nível do local onde está acontecendo um momento epidemiológico mais severo. Se pode preconizar de maneira horizontal medidas de restrição severa, porque isso seria uma situação que não traria benefícios, além disso, agravaria por demais a questão econômica do país. De forma bem objetiva, quando é que nós teremos vacina no braço de todos os brasileiros acima de 60 dias? Vamos cumprir aquele calendário ou aquele calendário vai ficar um pouco atrasado? Então, os atrasos do calendário de vacinação decorrem da oferta de vacinas. Butantan e Fiocruz são as nossas maiores garantias para que nós tenhamos o cumprimento desse calendário. Agora, o Butantan tem problemas com os insumos farmacêuticos ativos. Eu conversei a semana passada com o Dimas Covas e ele me disse que a China estava com atrasos. Então, há uma guerra por vacinas no mundo inteiro. Temos que ir lá onde as vacinas estão e brigar por cada dose de vacina, para que não tenhamos atrasos no nosso calendário. A pandemia do coronavírus mostra aos brasileiros a importância do investimento em ciência. Nessa reportagem, você vai ver como estão as pesquisas para o desenvolvimento de máscaras. Eles não são famosos, não aparecem na mídia, mas é do trabalho dedicado desses cientistas e pesquisadores que surgem soluções que beneficiam a humanidade. Desde o início da pandemia, nós fortalecemos nossas pesquisas com apoio, neste caso, da CAPES, no sentido de fortalecer, de desenvolver materiais que favoreçam as margens de segurança nos hospitais. No caso particular desse projeto das máscaras em parceria com a Universidade de Brasília, que são as máscaras tipo PFF2 ou N95, nós apropriamos essa tecnologia já patenteada pelo CERT-BIO e a obtenção desse biopolímero quitosana para aplicação específica em máscaras cirúrgicas. Depois que foi divulgado que a contaminação do coronavírus acontece em maior escala pela inalação, as máscaras se tornaram presença obrigatória em nossos dias. Mas que tal criar um modelo capaz de oferecer proteção até mesmo para quem trabalha em contato direto com os doentes da Covid-19? Foi o que motivou esse grupo de cientistas, colaboradores e profissionais da saúde. Plantonista na linha de frente da Covid-19 no Agarran de Brasília, Rodrigo é um dos participantes do teste na nova máscara Vesta. Essa nova tecnologia, ela vem para nos fazer sentimento de segurança, né? Uma vez que nesse momento nós temos que nos amparar, né, na ciência e junto àquilo que ela nos propicia, né? Pode nos dar de segurança para desempenharmos a nossa função
como profissionais de saúde. Vista assim, por fora, a máscara Vesta é semelhante ao modelo N95. Só que ela possui uma camada adicional de quitosana, uma substância que atrai e neutraliza o coronavírus. A quitosana é encontrada na casca de crustáceos como lagostas, caranguejos e camarões. Ela é processada e preparada no Laboratório de Biomateriais da Universidade Federal de Campina Grande. Como que funciona esse mecanismo antiviral? Primeiro, a quitosana tem carga positiva e o vírus carga negativa. Existe uma atração eletromagnética ou eletrostática, né? Devido a essa diferença de carga elétrica e que faz com que o vírus fique imobilizado em contato com a quitosana. Depois de receber a camada antivírus na Paraíba, a montagem final da Vesta acontece na fábrica da Ultrassônica Lifecare em São Paulo. As máscaras descartadas pelos participantes do teste serão analisadas no Hospital Universitário de Brasília. Confirmada a eficácia do modelo Vesta, as máscaras serão enviadas para aprovação da Anvisa. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.